Shalom, shalom! Muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E eu quero aproveitar neste início, antes de entrarmos no nosso tema, te convidar a se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, clica aí no sininho, ativa todas as notificações e também a você participar do meu grupo no WhatsApp para receber todos os vídeos, porque são 2 vídeos por dia, às 6 horas da manhã com o devocional e às 18 com temas como este. Vamos falar sobre a cova de Daniel. Aí você fala, já ouvi tantas vezes, eu já ouvi música a respeito disso, eu já ouvi várias pregações, muitas pregações, mas aqui eu não estou falando de pregação, não é uma música, é para você colocar em prática coisas que aconteceram na Cova dos Leões e que é para nós aprendermos em situações extremas, como sair de situações extremas. E para isso, você assista até o final para você poder receber este conteúdo e aplicar na sua vida. Nós estamos em Daniel capítulo 6. A situação é que Daniel prosperou no reino de Dario. E ali ele estava num cargo altíssimo, ele recebeu uma promoção, ele era o presidente, tinha 3 presidentes, e ele era o presidente, um dos presidentes dos sátrapas. E agora, entre os 3 presidentes, ele começou a se destacar. Por quê? Porque sobre a vida de Daniel tinha o favor de Deus. Como está escrito em Daniel capítulo 6, eu vou resumir em uma palavra o porquê de tanta graça de Deus sobre a vida de Daniel. Está escrito no versículo 3 de Daniel capítulo 6, está escrito o seguinte: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Quem é o Espírito Excelente? É o Espírito de Deus que estava sobre ele, que lhe dava sabedoria intelectual, inteligência espiritual. Daniel também, como nesta passagem, ele vai mostrar também uma inteligência emocional. Ele tinha dons e Deus estava com ele. Assim como a gente lê, Deus estava com Abraão, Deus estava com Davi, Deus estava com Daniel e Deus está com você. Tudo parecia maravilhoso. Daniel tinha uma vida de oração frequente, não era de vez em quando. Ele orava todos os dias, 3 vezes por dia. E estes homens começaram a procurar algo na vida de Daniel movidos pelo quê? Pela inveja. Então você vê que existia. Qual o verdadeiro motivo de um levante contra Daniel? Será realmente que eram esses homens? Nós aprendemos na palavra que a nossa luta não é contra carne e contra sangue. Quem queria paralisar Daniel, que entrava império e saía império, continuava no poder, eram as trevas, porque incomodava. Ele era um homem de oração, um profeta de Deus e usado com dons. E então as trevas queriam paralisar Daniel, da mesma forma que quer te paralisar. E bom, o projeto usou os homens que sentiam inveja dele. Então esses presidentes, esses outros 2 presidentes e os sátrapas, eles começaram a pensar, bom, o que a gente pode pegar Daniel? Vamos analisar a vida de Daniel, vamos ver o que a gente pode acusar Daniel. Eles viram que Daniel, ele andava em santidade e não tinha do que acusar. Então eles falaram, bom, não tem o que acusar Daniel. Daniel não era perfeito, mas ele não quebrava princípios de Deus. Então eles não tinham como acusar Daniel e eles decidiram fazer um novo decreto. E o rei não percebeu essa artimanha e esse novo decreto é qualquer pessoa que no espaço de 30 dias estivesse fazendo qualquer pedido a qualquer outro Deus, não poderia, essa pessoa seria condenada à morte. Bom, o rei assinou esse decreto, tá, tudo bem, esse decreto, se vocês acham que é necessário, vamos fazer. O decreto foi lançado e Daniel continuou a orar.
mesmo com o decreto. O que a gente aprende até aqui? Que existe sempre dois decretos, porque são dois reinos. O reino da luz e o reino das trevas. O decreto de Deus sobre a sua vida é o decreto de bênção. O decreto de Deus sobre a sua vida é um decreto de graça, de glória, de unção. O decreto das trevas sobre a sua vida é matar, roubar e destruir. Te anular, te cancelar, não é? Te paralisar. Uma palavra tão usada agora por nós, por causa das redes sociais. Mas o que eles queriam era neutralizar Daniel, porque Daniel era uma força, a força de Deus aqui na terra, porque ele era um instrumento de Deus ali dentro no ambiente em que ele estava. Por onde Daniel entrasse, aonde ele estivesse, as trevas eram dissipadas. Então havia dois decretos. Sobre decretos, eu quero que você leia comigo o que a palavra de Deus diz sobre esses decretos. Abra em Isaías 14. Essa palavra é incrível e nos ensina muito sobre este conflito, essa guerra espiritual. Isaías capítulo 14, olha o que Deus fala. Está escrito no versículo 24. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim será. Como determinei, assim acontecerá. Leia agora o versículo 27. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Está muito claro aqui, Deus falou, existe o reino da luz, existe o reino das trevas, mas o meu decreto é superior. O meu decreto, quem pode invalidar o meu decreto? Eu vou repetir para você, porque essa passagem ela é incrível, porque mostra com que força nós podemos entrar em oração. Eu repito, o Senhor diz, como eu pensei, assim será. O que Deus pensou sobre a vida de Daniel? Daniel é um instrumento meu no Império da Babilônia, no Império Medo-Persa. Ele vai ser um grande instrumento meu, ele vai ser um homem introduzido na política, ele vai ser um homem que tem uma influência espiritual, ele tem uma influência por onde quer que ele passe. Então, esse era o decreto de Deus e eu farei Daniel prosperar, eu vou guardar, eu vou proteger Daniel. Esse é o decreto de Deus sobre a vida de Daniel. Agora, e aqui está escrito, como determinei acontecerá. O que Deus determinou sobre a vida de Daniel é o que iria acontecer, não o que as trevas determinaram. Existe hoje um erro no mundo cristão, em que as pessoas ficam intimidadas e com muito medo de retaliação. Se você tem tanto medo assim de retaliação, você deveria ter se você anda numa zona perigosa, e a zona perigosa é o pecado. Aí não é que Deus se afastou de você, ou porque você está na zona do pecado, você se afastou de Deus, e aí não está na área de proteção. Lembra que em Êxodo, o povo para estar protegido tinha que sair do Egito e ir para a terra de Gósen. É isso, mostra qual é a nossa posição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é esse que descansa à sombra do Onipotente. Para isso, eu preciso me aproximar de Deus. E eu me aproximo de Deus pela minha vida de oração, a palavra, leitura da palavra, santidade. Então, Daniel, ele tinha esse tipo de vida. Ele não orava uma vez, ele orava de janela aberta, voltado para Jerusalém 3 vezes por dia. E ali ele era um homem que estava revestido de força, era um homem protegido por Deus. Céus e terra estavam favorecendo sempre Daniel. E aqui o Senhor termina. Você reparou qual é o nome de Deus que aparece aqui? Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Por quê? Porque quando implica guerra, Deus usa este nome. E ele disse, eu vou ler como o nome em hebraico, no versículo 27, reler. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, Jeová Sabaoth o determinou, assim quem poderá invalidar? Se a mão dele está estendida, quem poderá fazê-la voltar atrás? Quem olhasse da perspectiva terrena, parece que o plano daqueles homens invejosos, movidos pela inveja, movidos por um ciúme doentio de Daniel,
estes homens pareciam que estavam prevalecendo. Mas Daniel, ele estava firmado na própria palavra de Deus. Ele sabia, porque o nome Daniel significa o Senhor é o meu juiz. Então Daniel estava vivendo uma injustiça. Esse decreto das trevas, esse decreto dos homens contra a vida de Daniel era completa injustiça. Mas Daniel, ele tinha o nome dele, o Senhor é o meu juiz. Então ele ficou tranquilo, por isso que ele abria a janela tranquilo, por isso ele continuava a vida de oração tranquilo. E mesmo quando ele recebeu o decreto, ele continuou tranquilo, porque ele sabia que quando a mão de Deus está estendida, ninguém pode fazê-la encolher. Então, como é que você sai de situações como a de Daniel, que não tem saída? Porque cova é um lugar que a cova é um lugar escuro, é um lugar onde não tem saída, é um lugar de morte. Se a gente olhar assim, a cova, como eram as condenações de morte naquele momento? Era ser atirado na cova junto com leões famintos que não comiam há muitos dias e que era um decreto de morte. Não tinha saída. A cova só tinha uma porta de entrada. Deveria ser a porta de saída também, mas todo mundo sabia que aquela era só uma porta de entrada para a morte. Não tinha, era um decreto irreversível. E então Daniel, quando ele recebeu essa condenação, e os homens falaram, olha, Daniel quebrou o decreto, desobedeceu o decreto, agora ele vai ter que ir para a cova. E o rei não pôde fazer nada, foi ele mesmo que assinou o decreto. E o rei, ele percebeu que ele caiu numa armadilha, ele gostava muito de Daniel. Há momentos que mesmo as pessoas que te amam não podem te ajudar. E eu quero te dizer que neste momento o céu vem para te ajudar. Deus entra na situação. Quando as pessoas que te amam... O rei Dario era um homem poderoso, mas ele não podia ajudá-lo. É um decreto que ele mesmo assinou, ele caiu na armadilha e agora ele não podia ajudar Daniel. Então, há momentos que você vive situações extremas. Quando você recebe um decreto de enfermidade, mesmo as pessoas que te amam, elas gostariam de te dar saúde, mas não podem. Elas podem orar por você, pela cura, aí sim. Mas elas não podem fazer com a força dela, com o braço dela, elas não podem. Você lembra da mulher hemorrágica? A mulher hemorrágica era uma mulher que tinha recursos, ela gastou todos os recursos dela com os médicos. Então não adiantou dinheiro. Quem a amasse não poderia ajudar, o dinheiro também não pôde ajudá-la. Mas eu quero te dizer que Deus pode te ajudar. Bom, Daniel, ele foi para a cova. E não bastasse entrar naquela cova, que era um lugar escuro, sem saída. Olha quantas coisas na cova. Escuro, sem saída, e ele não sabia quanto tempo ele poderia permanecer vivo naquele lugar. Da perspectiva terrena, todo mundo sabia que era uma questão de minutos para ele morrer. Perspectiva divina, ele vai sair melhor do que ele entrou. Ele vai sair totalmente ileso, e ele vai ser testemunho do meu poder. Todos vão adorar o Deus de Daniel. Ele que já tinha o Espírito excelente agora, que é o Espírito de Deus na vida dele, agora todos reconheceriam que esse Espírito excelente é porque tem um Deus maravilhoso que cuida da vida de Daniel. Eu quero que você olhe sempre a vida de Daniel, olhando para a sua própria vida, porque são lições que nós podemos aprender. Daniel, ele não olhava nunca as situações de uma perspectiva terrena. Por isso que ele não entrou em desespero. Tá bom, eu tenho que ir para a cova? Eu vou para a cova. E eu quero ler com você Daniel capítulo 6. Em Daniel capítulo 6 está escrito que o rei, no versículo 14, ao ouvir, o rei ficou muito triste. Ele decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Ele se empenhou por salvá-lo. Ele se empenhou, o rei, tudo bem, ele foi, não teve como evitar. Daniel entrou na cova e o rei não conseguiu dormir. O rei queria salvá-lo, mas Deus não permitiu. Tem coisas que você fala, não sei porque chegou neste estágio a minha vida. Tem coisas que Deus, ele permite que aconteça para que a glória dele resplandeça na sua vida e todos vejam que Deus é o Deus do impossível. Não se desespere quando parece que não tem saída. Eu digo para você que tem situações, eu até escrevi uma frase aqui para você, quando o fim é o início
de um novo tempo. É assim que você tem que encarar, porque todos que olharam para Daniel entrando naquela cova, é o fim de Daniel. Mas no coração de Daniel não era o fim, era o início de um novo tempo. E é isso, que esse nível de fé que você precisa ter. Quando as pessoas olham para você e falam, agora é o fim mesmo, agora é o fim do casamento, é o fim da vida financeira. E você tem que falar, não, esse é o início de um novo tempo. Porque Deus vai entrar nessa situação para me redimir da cova. E essa é uma palavra que Deus liberou. Olha o que está escrito no Salmo 103. É lindo o Salmo 103. Está escrito o seguinte, a partir do versículo 1. Bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as enfermidades e quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É isso que Deus vai fazer com Daniel. Vai redimi-lo da cova. A cova é uma situação em que para o mundo não tem saída e vai te coroar de graça e de misericórdia. Todos vão ver que foi a destra poderosa de Deus. Todos vão ver que foi a graça de Deus que te salvou e que te livrou da mesma forma que Daniel. Agora vamos entrar na cova junto com Daniel. Daniel está lá dentro da cova. Passa 1 hora, passa 2 horas. Deus poderia tirar Daniel da cova no primeiro minuto, no segundo, na primeira hora, na segunda hora. No entanto, Daniel ficou naquela cova a noite toda. Imagina quantas horas ele ficou ali dentro daquela cova. Um lugar escuro, sem saída, tendo que olhar para aqueles leões o tempo todo. Mas eu garanto que Daniel, ele não olhava para o leão. Ele olhava para o anjo que Deus enviou e colocando a mão na boca do leão. Então não olhe, porque a cova, os leões é o problema que você está vivendo. Não fique olhando, porque a cova era tão impossível que colocaram uma pedra e o selo. Tipo assim, é irreversível. Do mesmo jeito que colocaram uma pedra e o selo quando Jesus foi colocado no túmulo. Eles disseram, impossível alguém retirar esse corpo daqui. E acabou, conseguimos matar Jesus. Não, era o início, digo, vamos repetir? Quando o fim, o que parece o fim, na verdade, é o início de um novo tempo. O que parecia o fim para muitos, ele se dizia o Filho de Deus e ele morreu. Não, é o início de um novo tempo. Ele vai vencer o inferno e ele vai ressuscitar. A mesma coisa, uma pedra em cima da cova, um selo, um decreto irreversível. Não, é um decreto de livramento de Deus. É o livramento de Deus é que prevalece na vida de Daniel. As horas passaram e o poder de Deus manteve e protegeu Daniel. O anjo que foi enviado diretamente da parte de Deus foi enviado para colocar a mão na boca dos leões, impedindo que os leões tocassem. Os leões estavam famintos. A prova é que quando Daniel sai da cova e aqueles que fizeram o decreto contra Daniel são lançados na cova, antes de chegar no fundo da cova, estes homens, eles são devorados. Eles são completamente devorados. Então esses leões, eles continuaram famintos, mas eles foram detidos pelo poder de Deus. O anjo deteve, a força do anjo segurou a boca dos leões até que Daniel fosse retirado. O vento que Deus mandou abriu o Mar Vermelho e segurou o Mar Vermelho, e eles passaram por uma terra seca e eles passaram por águas que pareciam paredões de água, até que o último chegasse do outro lado. Foi detida a força da água. Quando o último hebreu chegou do outro lado, a água ela voltou para o estado natural dela e destruiu os inimigos da nação. Você está vendo que Deus sempre repete a mesma coisa. Eu quero te dizer que não importa o que você esteja vivendo hoje, agora, mas Deus está mandando socorro do céu,
está mandando um anjo de Deus, está mandando para que essa situação irreversível seja tocada por Deus. A força da destruição está sendo retirada por Deus. A força destruidora das águas foi detida por Deus. A força destruidora dos leões foi detida por Deus. E a força destruidora do que você está vivendo é detida por Deus. E aqui eu quero terminar de ler com você o que está escrito quando amanheceu o dia. E Daniel respondeu para o rei no versículo 21, quando o rei disse: você está vivo? Daniel, ele disse: que o rei viva eternamente, no versículo 21. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. E é claro que o rei ficou muito feliz, e como aqui está escrito, não foi, quando Daniel foi tirado da cova, no versículo 23, não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Aqui está o segredo. Por que tudo isso aconteceu? Porque Daniel confiou em Deus. E como Daniel confiou em Deus? Porque Daniel amava a palavra, Daniel ele lia a palavra, Daniel ele orava, Daniel ele confiava em Deus o tempo todo. Então ele sabia que Deus estaria com ele, ele não sabia como. Eu sempre digo, se você soubesse como o milagre vai acontecer, não seria milagre, porque estaria... você sabe a solução. O milagre é quando você a coisa não tem como acontecer e você não sabe como vai acontecer, mas ela acontece pelo poder de Deus, surpreendendo a todo mundo, porque Deus é o Deus que livra e que salva. E é isso que o rei, ele adorou. O rei adorou ao Deus de Daniel. E ele disse, o rei, ele fez um decreto. Olha só, tinha um decreto das trevas, o decreto do céu, e agora havia um decreto aqui na terra. E esse decreto foi o rei que disse que a paz, no versículo 25, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante de Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. É isso que eu oro por você. E eu quero orar neste momento. Você que está vivendo uma situação como a de Daniel, de extremo perigo ou tremendamente impossível, Deus é poderoso para te livrar da mesma forma como livrou Daniel. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Olha para aqueles que estão vivendo uma situação irreversível, estão se sentindo dentro de uma cova, não veem saída e estão há muito tempo nessa situação. Manda um anjo agora, Senhor. Coloca a tua destra sobre a boca desses leões. Ninguém será destruído, mas, Senhor, haverá milagre e glória. O teu favor sobre a vida de todos é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que esteja vivendo o impossível. E eu quero também te convidar a você ver sempre às 18 horas, tem vídeo aqui no meu canal, e às 6 horas da manhã. Esteja fazendo o devocional. E por isso eu quero dizer até amanhã no nosso devocional.